Estudo Bíblico Jó 16, capítulo 16, verso 1 a 17, verso 16. Este é o quinto discurso de Jó, o seu primeiro do segundo ciclo de discursos. Conforme se aguça sua angústia e sua crise da fé, Jó presta pouca atenção aos argumentos nauseantes e deficientes de seus amigos, exceto para expressar seu desapontamento em uma breve introdução, versos 1 a 5. No restante do discurso, Jó parece estar meditando em voz alta e apenas ocasionalmente dirige suas palavras a Deus, verso 8, e capítulo 17, versos 3 e 4, ou a seus amigos, capítulo 17, verso 10. Versos 1 a 5. Os amigos de Jó foram até ele para consolá-lo. Apesar dos 7 dias de silêncio do início, mais agradáveis, embora talvez um pouco constrangedores, a missão deles falhou miseravelmente e o consolo havia se transformado num tormento ainda maior para Jó. O sincero esforço inicial de Elifaz de ajudar a Jó a compreender seu dilema se transformou em rancor e sarcasmo. Ao final, os falatórios dos amigos acabaram por intensificar as frustrações de todos os envolvidos. Se a situação fosse inversa e Jó fosse consolar seus amigos, ele certamente não os teria tratado da maneira como eles o trataram. Ele os teria fortalecido e consolado, verso 5. Tendo percebido que os conselhos chavões dos amigos jamais atingiriam a raiz do problema, Jó respondeu agora com mais convicção, menos perguntas, mais afirmações. Elifaz acusou Jó de proferir palavras ocas e de se rebelar contra Deus. Jó devolveu a acusação, afirmando que as consolações dos amigos também eram ocas. Verso 2. Molestos, do hebraico significa dificuldade, aflição, desgraça. Aqui usado como adjetivo, consoladores que trazem mais desgraça. Refere-se ao fato dos amigos de Jó estarem acrescentando acusações ao seu sofrimento físico e espiritual, o que também se traduz em sofrimento emocional. Para além disso, o conselho dos 3 amigos não foi meramente irrelevante, mas expôs sua ignorância do conforto da justiça redentora. Este verso não deixa de ser uma resposta sarcástica à interrogação de Elifaz, capítulo 15, verso 11. A verdade é que diante do pecado, dos terrores da consciência ou das garras da morte, somente o Espírito Santo pode consolar eficazmente. Verso 3. Jó está cansado, não do cumprimento de seus discursos, mas da incapacidade de seus amigos de dizer qualquer coisa útil. Versos 6 a 17. Não há palavras que aliviem o sofrimento de Jó. O triste aspecto de seu corpo, versos 8 e 16, e toda a sua humilhação, versos 10, 11 e 15, são as provas mais positivas de ter caído nas mãos de seu divino antagonista. Esses pungentes pensamentos expressam seu lamento por sofrer o severo castigo de Deus, que havia sugado suas forças, seu vigor físico e arrasado sua vida e de sua família, verso 7, por meio de uma vigilância minuciosa, verso 9. Jó refere-se a Deus como seu adversário, verso 9, que o quebrantou, pegou-o pelo pescoço e o despedaçou, verso 12. Cruel ao ponto de feri-lo repetidamente, sem cessar, ferimento sobre ferimento, versos 13 e 14, reduzindo-o a uma ruína soluçante, prostrada no pó, versos 15 e 16, e tudo sem motivos, verso 17. Verso 6, se eu falar. Parece inútil a Jó continuar a lamentação e o debate, pois sente que tanto o homem como Deus estão dispostos contra ele. Seus fervorosos protestos de inocência foram e serão interpretados como prova de incredulidade.
Desprovido de recursos interiores e de apoio externo, verso 7, ele está marcado como pecador por causa de sua impotente miséria, verso 8. Verso 8. A primeira metade do versículo pode ser traduzida como: Tu me enrugaste e isto veio a testificar contra mim. Jó vê que sua doença, possivelmente de elefantíase, está levando outros a considerá-lo amaldiçoado por Deus. Verso 9. Adversário. Jó, sem saber que Satanás, o acusador, é aquele que lhe amontou as aflições, acha que Deus é o seu antagonista. Aqui faz-se uso da figura do leão como adversário. Verso 11. Ímpio. Do hebraico significa literalmente criança maltrapilha. Conforme capítulo 19, verso 18, refere-se às crianças abandonadas nas ruas. Em capítulo 21, verso 11, trata-se das crianças dos perversos. Versos 12 a 14. Aqui faz-se uso da figura do guerreiro como adversário. Verso 15. Cosi, cilício. O pano de saco, sinal de luto da angústia, nunca mais se afastará do seu corpo, agora faz parte de sua personalidade. Verso 16. Vide Mateus 5, verso 4. Verso 17. A linguagem que descreve os sofrimentos do inocente é semelhante àquela empregada na profecia dos sofrimentos de Cristo. Isaías 53, verso 9. Nota 1. As tristezas do homem cansado foram enviadas por Deus, versos 7 a 14, foram extremamente rigorosas, em sua variedade, versos 7, 8, 10 e 11, B, imprevisibilidade, capítulo 1, versos 13 a 22, e C, violência, versos 9 e 12 a 14, e foram completamente desmerecidas, verso 17. Versos 18 a 22. As insinuações dos amigos não conseguiram fazer Jó abrir mão da convicção de sua inocência. O poder de Deus, que é revelado ao homem em sua fraqueza, capacitou Jó a esperar pelo impossível. Agora, nem suas mais escuras dúvidas, nem seus mais terríveis temores podem fazê-lo desistir de Deus. Quando a morte injusta fizer descer à terra sua vida inocente, a inocência de seu sangue se erguerá aos mais altos céus. Verso 18, Gênesis 4, 10, Hebreus 12, 24. Ali, ver-se-á um divino herói, um simpatizante celestial que está a ponto de endossar sua integridade. Verso 19. Este apaixonado desejo de ter uma testemunha celeste a seu lado aponta de maneira impressionantemente profética para o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Jó não tinha mais ninguém a quem se voltar. Deus era o único a se erguer por ele, embora por ora permanecesse em silêncio. Verso 19. Testemunha. A palavra hebraica vinda do aramaico significa testemunha, advogado, patrocinador, fiador. Refere-se a alguém que toma a causa em mãos e garante a solução satisfatória. O conceito alcançado por Jó contraria veementemente as palavras de Elifaz, capítulo 5, verso 1. Verso 21. Que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. A sustentação seria pelo veredito de inocência em favor do acusado, num cenário de julgamento diante de um juiz, rei. Jó antecipou profeticamente no tempo Cronos o que Deus já providenciara desde sempre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 2:5 e 1 João 2, versos 1 e 2. Verso 22. Jó ansiava pela morte como alívio de seu sofrimento,
mas no fundo imaginava que ainda viveria por alguns anos. Nota 2. Morrer é entrar pelo caminho do qual não retornaremos. Todos temos que empreender essa jornada com toda a segurança dentro de muito pouco tempo. Então não deveria o Salvador ser precioso para as nossas almas? Não deveríamos estar dispostos a obedecê-lo e a sofrer por ele? Se nossa consciência está espargida com seu sangue expiatório, testificando que não vivemos em pecado e hipocrisia, quando entrarmos pelo caminho do qual não retornaremos, isso será uma libertação da prisão e uma entrada à felicidade eterna.